Descubra o horror nas sombras. Lua nova. Em uma vila esquecida pelo tempo, onde o passado e o presente se entrelaçam em um manto de mistério, três amigos se veem confrontados com segredos sombrios que desafiam a própria sanidade. Quando Elisa, Tiago e Elaine decidem explorar a sinistra capela abandonada, eles despertam forças além de sua compreensão. O que começa como uma simples aventura logo se transforma em um pesadelo aterrorizante, onde as sombras ganham vida e os sussurros do além ecoam em seus corações. Prepare-se para uma jornada de arrepiar os cabelos, onde cada esquina pode esconder uma revelação e cada passo pode ser o último. Você terá coragem para enfrentar o que está à espreita na escuridão? A história de São Cipriano, o sussurro das sombras vai capturar sua atenção e nunca mais deixá-lo ir. Venha desvendar os mistérios que se escondem sob a superfície, mas cuidado, o que você descobrir pode ser mais aterrador do que você imagina. Título: A Lenda de São Cipriano. Em uma pequena vila rodeada por florestas densas e montanhas imponentes, existia uma lenda que passava de geração em geração, a história de São Cipriano, um homem que, em vida, havia se envolvido com as artes ocultas e com o sobrenatural. Diziam que seu espírito vagava por um antigo vale, conhecido como Vale das Sombras, onde muitos se aventuravam, mas poucos retornavam. A atração pelo poder que ele prometia era irresistível, mas os que ousavam invocá-lo eram frequentemente advertidos sobre os perigos que aguardavam. Certa noite, um grupo de amigos, Elisa, Tiago, Elaine e Marcos, decidiu explorar a floresta e, por fim, encontrar a capela abandonada que dizia se abrigar o livro de feitiços de São Cipriano. A curiosidade e a emoção os impulsionavam, embora um sentimento de inquietação pairasse no ar. Vocês realmente acreditam nessas histórias? Perguntou Tiago, rindo enquanto caminhava à frente. São apenas contos para assustar crianças. Pode ser, respondeu Elisa, mas e se houver algo de verdade? Não custa nada conferir. Marcos, sempre o mais cético do grupo, apenas balançou a cabeça. Isso é tudo bobagem. Acreditar em fantasmas e espíritos é coisa de quem não tem o que fazer. Elaine, que sempre teve um interesse por histórias sobrenaturais, disse: Vamos. É só uma aventura. Se não encontrarmos nada, pelo menos teremos uma boa história para contar. E assim, com lanternas e um pouco de coragem, eles seguiram em direção ao vale, sem saber que estavam prestes a despertar algo que estava adormecido por séculos. Depois de uma caminhada longa e cansativa, os amigos chegaram à capela. Ela estava em ruínas, cercada por árvores que pareciam sussurrar segredos. O lugar emanava um ar de mistério, e a luz da lua iluminava os símbolos estranhos esculpidos nas paredes. É aqui que o livro está escondido, Elisa sussurrou, sua voz cheia de reverência. Devemos ter cuidado. Enquanto exploravam o local, encontraram um altar com um grande livro empoeirado no centro. É o livro de São Cipriano, exclamou Elaine, seus olhos brilhando de excitação. Marcos, apesar de seu ceticismo, não pôde deixar de se sentir intrigado. Vamos dar uma olhada. Apenas para ver se é real. Elisa abriu o livro, e as páginas começaram a se mover sozinhas, como se uma força invisível estivesse as manipulando. Isso não parece certo, Tiago disse, olhando ao redor, cada vez mais inquieto. Mas a curiosidade venceu, e Elisa começou a ler em voz alta uma passagem que prometia poder e conhecimento. Assim que as palavras deixaram seus lábios, um vento forte atravessou a capela, apagando as lanternas e mergulhando-os em escuridão total. Desculpe, foi um erro. Elisa gritou, mas era tarde demais. O ar estava pesado, e uma sensação de pavor os envolveu. Com a escuridão tomando conta da capela, o grupo começou a entrar em pânico. Sombras pareciam dançar ao seu redor, e os murmúrios vindos das paredes se intensificaram, como se o lugar estivesse vivo. Vamos sair, gritou Tiago, puxando Elaine pela mão. Isso é loucura. Mas, ao tentarem deixar a capela, perceberam que a porta estava trancada. O que está acontecendo? Marcos perguntou, sua voz tensa. Por que não conseguimos sair? Elisa, apavorada, tentou recitar as palavras que havia lido. Talvez se eu disser o que disse antes, isso vai reverter o que fizemos. Mas, enquanto ela tentava, a figura de um homem encapuzado apareceu diante deles.
Seus olhos brilhavam como carvões em chamas, e seu sorriso era sombrio. Vocês perturbaram o meu descanso. Agora, devem enfrentar as consequências. Os amigos estavam paralisados de medo. Quem é você? Elisa perguntou, a voz trêmula. Eu sou o espírito de São Cipriano. Aqueles que invocam meu nome devem pagar um preço. A curiosidade tem um custo. Marcos, ainda cético, avançou. Isso é apenas uma ilusão. Não pode ser real. Mas a figura sorriu, e uma onda de energia os envolveu, fazendo com que todos se sentissem fracos. Vocês pagarão, e eu serei o juiz do seu destino. O ar ficou mais denso, e a figura encapuzada começou a erguer as mãos lentamente, enquanto um frio intenso tomava conta do ambiente. Os amigos estavam presos no que parecia ser um pesadelo vivo, sem escapatória. Cada um deles podia sentir o peso da presença sombria, como se o próprio espírito de São Cipriano os envolvesse com uma intenção fatal. Vocês violaram o sagrado e o profano, sussurrou a figura, com uma voz que parecia ecoar de uma distância infinita e próxima ao mesmo tempo. Aqueles que ousam perturbar o descanso de São Cipriano devem enfrentar o destino reservado aos amaldiçoados. Marcos, que até então se mantivera firme em seu ceticismo, começou a sentir as pernas tremerem. Eu não sabia que isso era real. Foi um erro. Um engano. Ele olhou para os amigos em busca de apoio, mas os olhares de Elisa, Tiago e Elaine eram de puro terror. Elisa, incapaz de conter as lágrimas, juntou as mãos e começou a murmurar uma prece, tentando ignorar o que acontecia ao redor. Porém, sua oração parecia se dissolver no ar, perdida entre os sussurros sinistros que agora enchiam o espaço, como se vozes invisíveis ecoassem palavras em uma língua desconhecida, antigas demais para serem compreendidas. A figura encapuzada estendeu a mão em direção a Marcos. Seus dedos eram longos e cadavéricos, cobertos por uma pele fina e pálida, quase translúcida. Você leu o livro, declarou o espírito, sua voz cortante. E por isso, será o primeiro a sofrer as consequências. Elisa e Elaine o encararam com horror, balançando a cabeça, mas sabiam que ele estava falando sério. Era um misto de coragem e resignação, como se ele soubesse que não havia outra saída. O espírito assentiu lentamente, satisfeito com a decisão de Marcos. Então será assim. Você permanecerá aqui, preso entre os vivos e os mortos, para sempre. E sua alma será parte deste lugar, servindo como guardião da maldição. Antes que Marcos pudesse se despedir, o chão sob seus pés começou a abrir uma fenda escura, e ele foi puxado para dentro, desaparecendo num instante, sem um grito sequer. A capela voltou ao seu silêncio mortal, e a figura encapuzada sumiu lentamente, deixando os amigos paralisados pelo choque e pelo arrependimento. A porta da capela se abriu, permitindo que Elisa, Tiago e Elaine fugissem, mas nenhum deles saiu sem carregar para sempre o peso do sacrifício de Marcos, e a certeza de que deixaram seu amigo preso para sempre naquele lugar amaldiçoado. Elisa, Tiago e Elaine correram pela colina em direção à vila, o coração acelerado e a mente em um turbilhão de emoções. O que havia acontecido na capela era algo que nunca poderiam esquecer. Cada passo que davam era uma lembrança do sacrifício de Marcos, um peso que parecia aumentar a cada instante. Ao chegarem à vila, a atmosfera estava estranha. As ruas, geralmente cheias de vida, estavam desertas. O silêncio era opressor, e uma névoa espessa começava a se formar, envolvendo as casas e as árvores como um manto de tristeza. Isso não está certo, Tiago disse, olhando ao redor com desconfiança. Onde está todo mundo? Talvez eles estejam com medo do que aconteceu na floresta, sugeriu Elaine, mas sua voz tremia. Precisamos avisar alguém. Precisamos de ajuda. E dizer o quê? Elisa interveio, sua expressão angustiada. Que invocamos um espírito e deixamos nosso amigo para trás. Ninguém vai acreditar em nós. A ideia de contar a verdade os aterrorizava ainda mais. E se ninguém acreditasse? E se, além de Marcos, algo mais tivesse sido liberado? A lembrança do espírito encapuzado e das palavras que ele havia dito começou a assombrá-los. Conforme a noite avançava, a névoa espessa se intensificava, e os três amigos decidiram procurar abrigo na casa de Elisa.
Ao entrarem, sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. As paredes pareciam sussurrar, e um frio incomum envolvia o ambiente. Vamos tentar descansar, disse Elisa, tentando manter a calma. Amanhã, vamos procurar ajuda e voltar à capela. Mas mal conseguiram dormir. Durante a noite, gritos distantes ecoavam pela vila, e sombras pareciam se mover pelas janelas. Cada um deles tinha sonhos inquietantes, repletos de visões do espírito e de Marcos, preso entre os mundos. Quando a luz da manhã finalmente chegou, algo estava diferente. Elisa acordou primeiro e foi até a janela. O que viu fez seu coração disparar. A vila, que antes estava vazia, agora estava cheia de figuras sombrias, paradas em silêncio, como se estivessem aguardando algo. Tiago! Elaine! Venham ver isso, ela gritou, e logo os amigos se juntaram a ela. As figuras não eram humanas, seus olhos brilhavam como carvão, e seus rostos eram deformados em expressões de dor. São almas perdidas, Elaine murmurou, um terror crescente tomando conta dela. Elas estão aqui por causa de nós. Precisamos sair daqui. Tiago exclamou, correndo em direção à porta. Mas, ao abrir, uma parede invisível os impediu de escapar. O que está acontecendo? As figuras agora cercavam a casa, e seus sussurros se tornaram gritos, clamando por ajuda, mas ao mesmo tempo, se transformando em advertências de que eles deveriam pagar o preço por invocarem São Cipriano. Elisa tentou lembrar das palavras que Marcos tinha lido. Talvez possamos reverter isso. Se conseguirmos o livro novamente. E se não conseguirmos? Elaine perguntou, lágrimas nos olhos. E se ele não puder ser salvado? O ar se tornava mais denso a cada segundo, e as sombras se aproximavam, seus rostos agora totalmente visíveis, e a dor refletida neles era insuportável. Vocês trouxeram a maldição, uma das figuras gritou, sua voz ressoando como o eco de uma caverna. Agora, vocês devem arcar com as consequências. A tensão aumentou quando as figuras começaram a se mover em direção à casa. Elisa, Tiago e Elaine se entreolharam, o pânico se espalhando entre eles. Precisamos sair daqui! Tiago exclamou, correndo em direção à porta. Mas, ao abrir, uma parede invisível os impediu de escapar. O que está acontecendo? As figuras agora cercavam a casa, e seus sussurros se tornaram gritos, clamando por ajuda, mas ao mesmo tempo, se transformando em advertências de que eles deveriam pagar o preço por invocarem São Cipriano. Elisa tentou lembrar das palavras que Marcos tinha lido. Talvez possamos reverter isso. Se conseguirmos o livro novamente. E se não conseguirmos? Elaine perguntou, lágrimas nos olhos. E se ele não puder ser salvado? O ar se tornava mais denso a cada segundo, e as sombras se aproximavam, seus rostos agora totalmente visíveis, e a dor refletida neles era insuportável. Vocês trouxeram a maldição, uma das figuras gritou, sua voz ressoando como o eco de uma caverna. Agora, vocês devem arcar com as consequências. Desesperados, os três amigos decidiram que precisavam voltar à capela. A esperança de encontrar o livro e tentar reverter a situação os levou a agir, mesmo com o terror tomando conta de suas mentes. Ao chegarem, a capela estava mais sombria do que antes. O altar estava coberto de poeira, e o livro de São Cipriano parecia pulsar com uma energia sombria. Elisa hesitou antes de tocá-lo, mas Tiago a encorajou. Vamos, temos que fazer isso juntos, ele disse, segurando a mão dela. Quando abriram o livro, uma onda de energia os envolveu, e as palavras começaram a brilhar. Recitem o que está escrito, ordenou Elisa, e os três começaram a ler em uníssono. Mas, à medida que as palavras eram ditas, as figuras sombrias apareceram ao redor deles, seus gritos crescendo em intensidade. Vocês não podem desfazer o que foi feito. O preço deve ser pago. As palavras saíam de suas bocas, mas a atmosfera pesada não cedia. No clímax da invocação, uma sombra densa tomou forma e se materializou na figura de Marcos, sua expressão de dor misturada com raiva. Por que vocês vieram aqui? Eu estou preso por causa de vocês. A tensão explodiu.
Marcos, nós viemos te salvar. Elisa gritou, mas sua voz soava vazia diante da fúria da figura que outrora fora seu amigo. Não há salvação para nós. Marcos gritou, sua voz ecoando como um trovão. Vocês me abandonaram. Agora, todos devem pagar. As sombras começaram a se lançar sobre eles, e Elisa, Tiago e Elaine tentaram se afastar, mas eram cercados. O espírito de São Cipriano surgiu novamente, com um sorriso sádico em seu rosto. Vocês acham que podem escapar? O sacrifício é necessário. No último momento, Elisa teve uma ideia. Marcos, se você realmente é nosso amigo, se ainda há uma parte de você lá dentro, ajude-nos. Precisamos da sua força. Um brilho de hesitação cruzou o rosto de Marcos. Por um breve momento, a dor foi substituída por lembranças de amizade. Eu não sei se posso, ele murmurou. Então, a figura de São Cipriano lançou um feitiço devastador. A escuridão os envolveu, e gritos ecoaram enquanto os amigos eram puxados para o abismo. A tensão explodiu. Marcos, se você realmente é nosso amigo, se ainda há uma parte de você lá dentro, ajude-nos. Precisamos da sua força. Um brilho de hesitação cruzou o rosto de Marcos. Por um breve momento, a dor foi substituída por lembranças de amizade. Eu não sei se posso, ele murmurou. Então, a figura de São Cipriano lançou um feitiço devastador. A escuridão os envolveu, e gritos ecoaram enquanto os amigos eram puxados para o abismo. No final, a casa onde tudo começou ficou vazia. Os ecos das risadas se tornaram sussurros, e a capela permanecia em silêncio, esperando pelo próximo grupo de curiosos a invocar o nome de São Cipriano. As almas dos amigos estavam agora presas entre os mundos, vagando para sempre, amaldiçoadas pela curiosidade que os levou à ruína. E assim, a lenda de São Cipriano cresceu, mais uma vez, na pequena vila. As histórias sobre os que se aventuraram na floresta se tornaram ainda mais temidas, pois agora a maldição não era mais apenas uma lenda, era uma realidade aterradora que perduraria por gerações. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Trazemos vídeos novos toda semana. Obrigado por assistir.